Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? Assistam agora a segunda parte da entrevista do Diego, em que ele conta pra gente sobre uma EQM que teve quando tinha 10 anos de idade e quase morreu afogado. Se você não assistiu a primeira parte, não se preocupe, é só acessar o link que está disponível para você aqui em cima e também na descrição do vídeo. Corre lá, confere a primeira parte e volta aqui para conferir a segunda. E se gostarem, por favor, se inscrevam no canal, deem um like, compartilhem com os amigos, comentem. Isso ajuda e muito a mensagem chegar a mais pessoas. Você vai amar. Bom proveito! Então vamos agora para outra experiência que eu não sabia antes de você escrever o e-mail para o canal. Porém, quando tivemos um contato, o primeiro contato, primeira conversa, eu percebi claramente que você teve uma outra EQM antes dessa. Me fale sobre essa história. Essa experiência aí, para mim, já foi um pouco assim mais complexa do que a outra no quesito da dor, né? E dessa daí do atropelamento de bicicleta foi, me bateu o ônibus em mim, eu já estava lá, estava praticamente na outra dimensão já. E aí já nessa questão do afogamento não, eu estava numa brincadeira com os primos meus numa boia, uma câmera de trator no tempo, e aí eu treinava capoeira, eu fui dar um salto de cima, salto mortal, né, de costa. Só explicando melhor, uma boia no mar, numa lagoa, num rio, onde estava essa boia? No mar, numa praia chamada Jauá, e eu estava assim mais ou menos, a profundidade era até meu peito, assim, mais ou menos. Aí meus primos tudo sentado em cima dessa boia, eu falei, espera aí que eu vou dar um salto. Quantos anos você tinha? Nesse daí eu tinha 10 anos, na experiência de bicicleta eu tinha 15 anos. E aí, na hora que eu falei assim, Carlos, espera aí que eu vou dar um salto. Rapaz, meus primos, do nada, todo mundo saiu assim, de uma vez da boia. E aí eu fui dar o salto, a boia inclinou. E aí eu encaixei com as pernas certinho dentro da boia. Fiquei preso com a cabeça para dentro da água. E aí comecei a labutar para tirar e a boia ficou até a metade no meio do meu corpo assim. Eu lá lutando para tirar, travei uma batalha, chutava e ninguém me vendo, o pessoal saiu assim, tinha minha tia, minha mãe, o pessoal tava lá tomando uma cerveja, assim, não tava nem aí. Você estava com os pés presos nessa boia e com o corpo dentro d'água? Com o corpo, a cabeça para dentro d'água e a metade do corpo, só que assim, da metade do corpo até as pernas, até o pé, para cima, entendeu? Para cima, eu batendo os pés para cima e a cabeça dentro d'água. Aí fiquei minutos ali, debatendo, e aí quando pensa que não, eu me cansei assim, cara, fiquei parado assim, imóvel, já tinha engolido bastante água, aí fiquei travado assim, nem respirava mais, fiquei travado, fiquei como se tivesse já tô aceitando aqui, que eu vou morrer. Só que aí levanta-se imagens como se ao meu redor começasse a passar imagens que era daquela idade que eu estava, dos 10 anos, até eu virar um bebê. Eu vi cenas de eu caminhando com minha mãe na escola, um bocado de cena assim. Aí quando chegou na última imagem, que era um bebê, aí eu pensei assim, meu Deus, que vida sem graça, vivi só isso aí, não fiz nada. Aí antigamente eu olhava o disco de Elvis assim, eu falava, eu quero ser igual esse cara. Falei, pô, não realizei nada. E aí, rapaz, quando eu pensei nisso aí, imediatamente veio um primo meu, assim, veio do Paraná, na verdade. Esse primo meu pegou, me virou no último suspiro. Inclusive, eu viajei para o Paraná um tempo atrás, ele me encontrou, e ele é um primo meu bem mais velho, assim, hoje ele está com mais ou menos uns 57 anos. Aí ele falou assim, né, rapaz, teve um moleque de João, que é meu pai, teve um moleque de João que eu salvei, o moleque já tava roxo. Aí eu falei, foi eu, rapaz, que você salvou. Ele, cara, que é isso, mesmo? Foi eu, pô. Aí aquela experiência para mim ali já foi um pouco mais pesada do que a outra, da bicicleta, pelo fato de eu me lamentar, entendeu? Morrendo assim, engolindo água, e aí passando essas cenas da mãe, no final assim, eu lamentei, quer dizer que minha vida vai ser isso? E aí foi quando ele pegou e me virou.
no último segundo. Nessa vez você não sentiu a presença de ninguém também, você não viu luz, a única coisa que você viu foi esse filme da sua vida? Esse filme da vida, não vi nada mais, isso é só essa lamentação e esse filme da vida. Você estava de olhos abertos, os olhos físicos naquele momento? Olhos abertos. Eu queria saber como é que você via esse filme. Você via turvado também, como a gente enxerga embaixo d'água, ou você via imagens claras e nítidas? Imagens claras e nítidas. Era como se assim, Carlos, teve um momento da luta debaixo d'água que eu tava vendo aquela batalha ali que eu tava, né, vendo a água, vendo aquela coisa assim terrível, e de repente era como se, quando eu já estava chegando quase ao momento de desistir, que eu já estava ficando fraco, ao redor mudou, foi como se fosse uma dimensão. Aí eu caí numa dimensão de flashes ao redor. Ficou passando esses flashes, eu de 10 anos e regredindo, até virar um bebê. Quando chegou no bebê, eu falei, agora já era. Quando chegou o seu primo, você sentiu mudar para o que era antes ou simplesmente não notou isso? Quando ele pegou e virou, imediatamente aquele bebê que estava, aí eu já vi o céu e aí puxei aquele fôlego, aquele dos puxado mesmo da vida, assim, né? Você sentiu mudar de alguma forma a sua vida depois desse episódio aos 10 anos? Ah, senti, muita coisa começou a acontecer depois, assim, que experiências assim, né, de tipo, por exemplo, uma premonição de salvei uma colega de um atropelamento, o carro estava bem distante, mas quando eu na minha cabeça teve um flash que o carro estava vindo e já bater nela. Antes de bater, eu assim, olhando para frente, quando eu olhei pro lado, eu só fiz puxar o braço dela, o carro passou, ainda bateu no braço dela. Aí ela ficou lá meio assim chorando assim, eu falei, caramba, velho, nem sei como é que eu tive essa percepção rápida assim. Quantos anos você tinha? Aí eu já tinha mais ou menos uns 19 anos já. Mas entre o episódio de 10 anos e o episódio de 15 anos, você já notou, mesmo sendo criança, algum tipo de mudança? Não notei. No momento eu não sabia, assim, distinguir ainda as coisas, assim, totalmente, de entender aquilo, sabe? E depois da segunda experiência, você já falou desse salvamento que você teve no último instante dessa moça que ia ser atropelada. Mas alguma coisa a mais mudou? Você, a partir de então, você teve outras premonições? Você sente o sentimento de pessoas que chegam perto de você? Você escuta vozes? De alguma forma você sente que essa porta ficou entreaberta? Teve, dentro desse período, meu tio, ele faleceu numa explosão de um compressor, que ele trabalhava fazendo sofá, né? Aí ele morava em Pernambuco, teve um acidente que esse compressor explodiu, e aí ele foi arremessado do galpão, caiu na rua, assim, uma fatalidade mesmo, uma coisa trágica mesmo. Só que aí eu tava treinando capoeira, dando um salto em um morro com os colegas meus da capoeira, e aí, mais ou menos umas 3 horas da tarde, eu olhei pro céu, as nuvens ficou no formato do nome Sandro. Aí eu até pensei assim, caramba, Sandro, ó, aquelas nuvens tá como se fosse o nome de meu tio, Sandro. Aí, rapaz, eu depois fiquei sabendo que ele morreu quase nesse horário. E minha mãe também, ela disse que teve uma visão, assim, que ela viu um ser de luz no quarto dela falando, aguenta essa barra. Aí no dia, assim, todo mundo ficou falando com minha mãe, e Silvana tá variando o pensamento, viu? Silvana tá meio... O pessoal achava minha mãe um pouco meio doida, assim, né? Que ela falava que via coisas assim, entendeu? Esse é o problema que todas as pessoas que passam por EQM sofrem. Por isso que elas falam tão pouco. Porque quando falam, são mal recebidas, não são levadas a sério. Eu acho que esse é um dos papéis que os canais que abordam isso, os médicos, os cientistas que abordam esse assunto, tem de normalizar essa situação. Vocês são as pessoas mais normais que podem acontecer, que podem viver. Nós precisamos aprender com vocês. É assim que eu penso. Legal, Carlos. Quando eu descobri o seu canal, eu achei uma maravilha, cara. Tantas pessoas, assim, fazendo esses relatos assim, é como se a gente encontrasse a comunidade, né? E fazendo uma comparação do que aconteceu com a gente, entendendo, né?
Você falou que você viu o nome Sandro escrito. Há uma outra pessoa, que é a Ana Paula Umpierre, que deu também uma entrevista para o canal, que ela se comunica através das nuvens de vez em quando, as nuvens passam mensagens para ela, só que ela fotografa e a coisa imprime numa fotografia. Claro, você não teve a ideia de fazer isso, mas eu pergunto, mais alguém viu isso? Você comentou com alguém naquele momento? No tempo, eu falei com esse amigo meu que estava na experiência da bicicleta, eu parando para pensar, rapaz, agora me lembrei, era ele também que estava lá. O cara que falou, cuidado, não fale não no outro dia para voltar assim não, que dá azar. Ele era mestre de capoeira da gente, aí tava lá também nesse mesmo momento, aí bem lembrado agora assim, eu refresquei minha mente e lembrei disso aí. Mas ele viu também o nome Sandro? Eu falei com ele, o cara, me lembrei de um tio meu aí que mora em Pernambuco, aí a nuvem ali fez o formato do nome Sandro, aí ele nem ligou, ele falou, normal isso aí. Ele não chegou a olhar, então não teve interesse de olhar? Não, nem olhou assim direito, não. E tem outras coisas que você gostaria de nos contar também? Essa daí, eu tava com um amigo, tava dormindo na casa de um amigo, né, tava tarde da noite, ele pegou e falou assim, dorme aí, pô. Ele pegou, deixou a televisão ligada lá no Netflix, lá assistindo uns filmes de guerra lá. Daqui a pouco, quando pensei que não, peguei no sono. Aí, daqui a pouco, quando pensei que não, tava numa guerra. Eu era um soldado em uma guerra, lutando nessa batalha. Aí teve uma hora que eu tava numas trincheiras assim, uns colegas meus falavam tipo uma outra língua, a gente falava outra língua, era tipo um estrangeiro assim, né? Aí daqui a pouco eu peguei, avancei, fui arrumar uma granada lá, matei um bocado de gente nessa guerra. Só que aí quando eu fui passar para um outro lado, eu pisei em uma granada e me explodiu pela metade. Rapaz, aí eu comecei a me arrastar nessa onda aí, eu tô no sonho, pelo menos é no sonho, eu tinha esse pensamento, né? Aí daqui a pouco eu vi uma porta, assim, no meio do nada, assim, uma porta, assim. Quando eu abri essa porta, eu parei no lugar onde estava dormindo, e até eu vi esse amigo meu dormindo da mesma forma que eu saí pro sonho. Aí eu cheguei perto dele, assim, me arrastando, porque a sensação é que eu tava com o corpo detonado por causa da granada, mas aí que foi o bug na minha mente. Eu tô aqui na sala, tô tentando falar com esse amigo meu, ele não escutava, eu gritava, tentava tocar nele, não conseguia, gritava, e aí fui puxado para trás. Quando eu fui puxado para trás, eu olhei assim, não vi nada na direção, mas quando eu olhei um pouco mais assim mais pro lado assim, eu vi só meu pé no bicama, eu deitado assim, o meu pé. Aí, cara, eu pensei assim, tô fora do corpo, que negócio louco isso aí, cara. Você vê assim que você tá fora do corpo, aí daqui a pouco eu fui sugado totalmente, assim, muito rápido, um sugamento assim, tipo uma sucção, sabe? E aí essa sucção, ela me lembrou muito o despencamento da EQM da bicicleta, a descida, uma sucção muito rápida assim. E você teve algum pensamento ou sentimento durante essa experiência que lembrasse também a sua EQM? Totalmente, assim, tipo, esse lance da sucção me fez lembrar, né, mas não assim, as coisas que eu vi não, porque era totalmente era uma guerra que eu tava, né, não vi nada assim de positividade, era só negatividade nesse local. E como é que você interpreta essa guerra que você viu? Rapaz, Carlos, eu sou um cara, eu não sei porquê, cara, eu gosto assim da Alemanha pra caramba, inclusive eu tenho muitos amigos alemãos. Eu vi uns amigos meus aqui visitar aqui uma casa de praia que a gente tem aqui, alemão. Eles moram em Hamburgo, um lance desse aí, Hamburgo. E aí eu tenho essa coisa assim de gostar de assistir filme de guerra. Eu assisto, aí não sei se eu tenho alguma conexão com isso, de vida passada, não sei. Na lembrança que você tem dessa experiência, você se lembra de como era o uniforme, ou você reconheceu a língua alemã quando você escutou depois a língua alemã? Eu percebia que era tipo a língua alemã. Tipo, eu via falar, eu conheço algumas coisas, palavras assim em alemão, aí algumas coisas assim eu percebi que era alemão. Você disse que lá você se sentia parte do todo. Quando você voltou para cá, mudou a sua percepção do mundo à sua volta? Mudou totalmente, Carlos. Tipo assim, as pessoas que me conheciam no tempo da escola,
Eu era parecendo aquele filme O Pestinha no tempo, apesar de estar com essa cara bem demais, bem certinho, mas as nossas amigas encontraram eu depois de um tempo e falou, cara, que mudança radical, parabéns, você tá bem, viu? Você tá bem na foto, que bom. Eu tô assim, uma pessoa que me coloco muito no lugar dos outros, ajudo quando eu posso. Mas eu quero dizer, mas de você perceber, você olhar para uma árvore e sentir que você também é aquela árvore, olhar para a parede, você também é a parede, olhar para um animal, para um cachorro, para um gato, para uma tartaruga, para um passarinho, essa conexão que você tinha lá, que fazia com que você se sentisse parte do todo, ela existe aqui também, agora? Existe, só que, assim, apesar de eu ter essa conexão com o todo, assim, me sentir, assim, aquela experiência me trouxe uma positividade, uma coisa muito boa, assim, mas tem horas que eu sou atingido por frequências negativas, assim, que eu tento, né, me parece que a gente fica mais aberto a qualquer tipo de coisa, então a gente tem que se policiar mais com energias. Mas isso quer dizer também que você aumentou a sua percepção quanto às frequências que se aproximam de você? Isso, justamente, eu fico, quando uma pessoa para assim, eu consigo perceber, parece na hora se a pessoa é ruim, se é boa, se ela tá com maldade, é um tipo, eu acho que é uma premonição, algo assim, eu sinto a vibração, entendeu? Como é que você entende esse mundo complexo que vivemos? A gente está aqui, eu acho que para tentar evoluir, eu acho que equilibrar, né, talvez é como se o planeta Terra fosse uma escola, é algo assim, eu acho que eu imagino que é tipo uma escola. É um negócio, uma sensação meio estranha de saber que a gente está aqui. Muitas vezes eu me fiz essa pergunta mesmo, eu passei pela essa experiência, vi lá essa luz, aí pô, por que a gente retorna, né, cara, essa dificuldade toda aqui, eu acho que isso é uma escola, é algo que é proposital, a gente aprender talvez, acabar com a ganância, com essas maldades que a gente tem, né, às vezes, né, por causa do dinheiro, cara, quantas pessoas aí, cantores, fica louco pela fama, no final das contas, depois isso aí não soma em nada. Acho que só uma positividade o que você ajudou as pessoas. Você sente essa porta ainda entreaberta? Você sente um contato com essa outra realidade no seu dia a dia? Eu sinto, eu sempre quando assim eu tô, às vezes assim, meio triste, ó, ficando oprimido e ficando meio denso, assim, injuriado com as coisas, eu tento me lembrar daquela luz, e às vezes assim, em sonhos assim, eu vejo ela de novo. Eu consigo pressentir aquela luz em sonhos assim, entendeu? Eu sempre lembro daquela luz ali, é uma positividade que nunca esquecerei. Você sente que de lá para cá vem alguma orientação para você? Não, Carlos, a sensação minha sempre foi esse negócio de, como se eu tivesse falado assim, pô, minha missão talvez é falar que eu vi isso, né? Inclusive, por isso que eu achei muito interessante seu canal e ter essa oportunidade de falar, porque era quase que uma missão de vida falar que eu vi essa luz, assim, pelo menos para ajudar um pouco, talvez as pessoas saber que tem um outro plano, né? Aí, mas eu não tenho assim, não é toda vez que eu tenho esse contato, entendeu? Eu tenho que às vezes pensar e me lembrar, entendeu? Assim, eu também, eu me esqueci de lhe contar uma experiência que eu tive também assim, bem invocada de um gato que tinha aqui em casa, se quiser eu posso contar. Quero sim. Apareceu um gatinho aqui há muito tempo aqui, muitos anos atrás, né? E a gente botou o nome dele de Doquinha, né? Um gatinho bonito de raça, né? E aí, Carlos, esse gatinho, a gente cuidando dele, bem bonito, tem uma academia aqui perto assim, aí eu fico malhando, ele ficava lá perto. E aí, cara, teve um tempo que ele perdeu um olho, só que nesse dia que ele perdeu o olho, eu tava dentro do meu quarto, tocando guitarra, a luz bem assim, quase apagada, assim, a da sala, tava apagada da sala, a do quarto assim, meio acesa, assim, quando pensa que não, esse gato, ele chegou sem um olho assim, sangrando, ele apareceu do lado com o olho, sem o olho, pingando sangue assim, batia no chão e sumia, Carlos. Tipo assim, eu percebi que o sangue sumia assim, né? E aí, eu fui procurar ele depois que ele saiu assim, pensei que ele saiu pela porta da sala, mas tudo fechado, cara. Tudo fechado, aí eu olhei debaixo de cama, geladeira, e esse gato sumiu. Quando pensa que não, mais ou menos umas 11 horas da noite, tá os vizinhos falando, rapaz, falando com meu irmão, ô João,
Você não sabe, se você vê o seu gato, velho, tá horrível, velho. O olho, o globo tá totalmente de fora, assim, pendurado, né? Aí eu escutei de longe, assim, eu peguei e falei, não vou ver, velho. Infelizmente, aí eu fiquei meio assim com esse... Porque, tipo, eu sou meio traumatizado, assim, apesar disso, com o negócio de sangue, essas coisas assim. Aí eu falei, não vou nem ver. O olho de fora, assim, aí deixei lá, velho. E aí ele sumiu, esse gato. Aí quando pensa que não apareceu 3 meses depois, com o olho cicatrizado, lá em casa. Viveu depois de muitos anos ainda. Só que eu fui perguntar pro pessoal, rapaz, o que aconteceu com esse gato aí? Aí o pessoal da rua falou que fizeram uma vaquinha e pagaram a operação dele, né? Só que no dia que esse gato apareceu sem um olho, eu peguei, cara, eu vi a imagem do gato, ele tava tudo trancado, ele tinha perdido o olho, tava lá na rua, e eu vi ele no meu quarto. Aí, tipo assim, aquilo ali foi uma, assim, na minha mente, assim, foi uma das maiores provas que eu vi uma alma fora do corpo, entendeu? Tipo assim, eu vi mesmo o gato, o animal fora, assim, aí ampliou totalmente mais aqueles entendimentos meus. Aí, e como é que você entende que ele teria ido lá pedir ajuda a você? eu entendo que ele foi pedir ajuda, porque ele era tipo mais, era muito próximo de mim, eu botava a ração para ele direto, era o que tinha mais cuidado com ele, entendeu? E aí eu pressenti que ele foi pedir ajuda. Foi tipo, ele tava morrendo, com o olho de fora, e aí ele se retroprojetou para pedir socorro para mim, só que eu não entendi aquela imagem, né? Ele entrou dentro da sala da minha casa, as portas tudo fechadas, eu abri o quintal, não vi ele. Depois de quase 5 horas depois que eu fico sabendo dos vizinhos que viu o gato na rua com o olho de fora. Aí eu caí na real, eu vi a imagem dele aqui, foi tipo ele me pediu socorro. E seus vizinhos deram esse socorro? Deram esse socorro, aí pagaram a operação dele, aí depois ele viveu ainda muitos anos. Inclusive eu tenho até a foto dele num canal de composição, botei no dia que ele morreu, botei uma foto dele lá, umas músicas de Dire Straits que eu sou fã. Aí se você quiser depois ver a foto lá, eu mando lá. Diego, por favor, nos deixe uma mensagem, você que passou por tantas experiências, para nós que não passamos por experiências assim, mas temos que lidar com esse mundo tão complexo no nosso dia a dia. Eu acho assim, Carlos, que nós temos que ver nossa frequência, que eu acredito que tudo é frequência de vibração, né? Se você está vibrando, se você está feliz, eu acho que tem muito a ver com aquela dimensão boa que eu parei, foi a vibração. Naquele tempo eu era meio ingênuo, assim, né? Eu acho que, de acordo com que a gente vai ficando mais adulto, às vezes a gente faz umas coisas mais, assim, erradas, né? Coisas assim, mas a gente tem que sempre tentar se lembrar daquela inocência da criança, né? Tipo, vibrar positivo, e eu acho que isso interfere muito onde você vai parar. E as pessoas, eu acho que elas têm que, assim, ter mais empatia pelas outras pessoas, ajudar o próximo, tipo, parar com essa ganância aí, tá rolando essas guerras aí, isso aí não tem nada a ver, essas coisas aí. Eu me lembro até de uma música do Dire Straits que eu gosto, Brothers in Arms, que fala assim, somos tolos por fazer guerra com nossos irmãos armados. É simplesmente isso. Eu acho que essa luz que eu vi, eu fiz uma música que ela se chama Luz na Escuridão. Eu acho que sempre haverá luz na escuridão. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal, dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho que assim você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?